Eu vou fazer de novo a oração. Legal? Muito obrigado, Maria, por avisar. Legal? Sejam bem-vindos a todos. Eu sou Miguel Brambila e acontece isso, já aconteceu outra vez, às vezes na hora de conectar o fone de ouvido aqui no smartphone. Vamos fazer uma oração juntos, né? Muito obrigado, Maria, viu? Foi importante aqui para nossa live. Obrigado, pessoal que avisa. Também dá tempo do pessoal chegar mais um pouquinho, não temos pressa para nada, né? A gente passa um pouquinho, se o assunto prolongar, vamos até as 8h15, sem problemas. Lembrando, né, que tem o Instagram, lembrando da nossa lojinha virtual, né, que o pessoal pode auxiliar, lembrando que tem a irradiação, que você pode fazer, o link da irradiação está na harmonialuz.com.br. Tudo isso é importante. Tá legal? Então vamos de novo. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por termos amigos que nos auxiliam, por termos irmãos que nos auxiliam. Lembrando as forças da natureza, te pedimos que abençoe aqueles que ainda não entendemos. Dai-nos paciência com os irmãos mais pequenos, em espírito, principalmente, como nós precisamos da tua paciência constantemente. Recebemos tantas coisas de ti, Jesus, mas ainda assim somos às vezes ingratos. Somente a oração nos balsamiza e é por isso que te pedimos, Senhor, a bênção, né, para aprofundarmos um pouquinho mais deste consolo. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, abençoa este momento espírita com esses amigos queridos e que fique gravado aí em todos os momentos, né? Aquilo que for necessário para o bem e para a bondade que tu nos oferece, Senhor Jesus Cristo, através do Espiritismo, através do amor. Seja feita a tua vontade, está aberta então, mais uma vez, né, a sala espírita aqui do Harmonia e Luz. Tudo bem agora? Vamos lá então. Seguindo então o Evangelho por Emmanuel, que são uma série de compêndios de textos que foram colocados num livro. E eu relembro, né, que não anunciei a live de hoje, não é responsabilidade do Zé, mas é minha, porque eu estava em trânsito. Semana passada consegui avisar, hoje eu não consegui avisar. Então não foi anunciada esta live, mas segue aqui os nossos textinhos, tá? Depois da live, então, pessoal, como não saiu o som do começo, eu vou editar ela. Eu vou baixar o vídeo, vou cortar o começo sem som e vou botar de novo. Então, se não quiserem compartilhar essa agora, né, para não compartilhar sem som, o pessoal não entender, depois a próxima, depois que eu terminar essa, eu baixo esse vídeo, compartilho, edito, corto o som, a parte que não tinha som, e depois, daí sim, daí nós podemos compartilhar, tá legal? Agradecendo aí a amizade de todos nós, de vocês, claro. Estavam perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos, né, dos apóstolos. Ou seja, estava dando resultado o trabalho dos apóstolos, né? E aí vem a mensagem de Emmanuel. Em que perseveras? Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem, né? Vou diminuir aqui um pouquinho, né? E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte de dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade. No serviço da fé viva,
A maioria prefere os chamados pontos de vista, e aí comunga, né, com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem eliminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Vinha de Luz, Federação Espírita Brasileira, capítulo 39. Olha que interessante, né? Esse texto, né? Em que perseveras? O Emmanuel, ele é muito claro, ele é quase como o Ramatiz, ele é muito explícito naquilo que ele comenta, ele coloca de maneira muito difícil de ser rebatida a sua frase, as suas palavras, a não ser que sejamos negacionistas do Espiritismo, né? Veja que Cristo nos pede perseverança. Eu gosto sempre de analisar o contexto da doutrina espírita. À medida que nós vamos ganhando tempo como espíritas, gostaríamos de ganhar crédito também, né? E às vezes o nosso débito é muito maior que o nosso crédito. Então estamos quase que na transformação da curva do débito para o crédito, e achamos, né, que estamos sendo ineficazes, que é somente há 2000 anos que os apóstolos fizeram o milagre da fé, que a força da vontade já não é igual ao que se teve, que o sacrifício já não é necessário. E diante, né, das mudanças civilizatórias e tecnológicas que estamos vivendo, acreditamos que o Jesus do passado tão distante ficou que não teremos mais acesso a ele e aos seus milagres. O Espiritismo é muito cuidadoso com os falsos cristos e os falsos profetas, é bem verdade. Existem lugares com cobrança e com dízimo caro que todos os dias, né, se levantam leprosos e paralíticos, né? Não é isso exatamente o que nós estamos pensando em dizer. Mas que sim, que é possível mudar a direção dos fluidos nefastos que criamos através de pensamentos malévolos, de pensamentos negativos, lembrando do vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Ou seja, mudando a nossa direção e, com isso, ajudando ao próximo. É possível continuar a acreditar em momentos de dificuldades mundiais que Deus não nos abandonou. Você observa na natureza o desenho, a personalidade de Jesus, que é um co-criador junto com Deus da Terra, outros planetas próximos também. As formas, as belezas, a tecnologia humana. Mas, de curto pensamento, ainda passamos a dúvida, muitas vezes, nas análises do dia a dia. Quando nós temos que ter um norte firme na direção de Deus, se quisermos nos elevar espiritualmente nesta encarnação. Viver uma vida normal, uma vida de relações, na família, com os filhos, em sociedade. Sim, uma vida normal. Já não nos é exigido o sacrifício do apóstolo que andava a pé em dupla, mas podemos, de carro, por onde andamos, pregar. Por exemplo, sem nos furtarmos de nada, quando parei para abastecer em Tubarão, 2 horas da tarde hoje, o frentista, muito triste, que daqui só para pior, disse-me ele. Daqui só vai para pior, é ganância, é corrupção. Isso é um chamado para nós espíritas, na nossa felicidade,
não nos omitirmos, porque era muito simples eu ter fugido à questão e ter dito, realmente. Né? E, para conveniência, com a minha família feliz, com a minha filha e etc., porque eu estou com pressa querendo chegar em casa. Minutos apenas que você diz, meu amigo, não importa a sua religião. Eu disse para ele, eu sou espírita, eu acredito em Chico Xavier, em Divaldo Franco, acredito que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não importa a sua religião, mas que esperança daremos para os nossos filhos? Ali está minha filha de 11 anos, o meu filho de 22 anos. O Espiritismo fala assim que a vida continua, que a morte não existe. Veja como foi simples. Isso não durou 5 minutos. O tempo da minha esposa ir ao caixa e pagar e pegar um salgadinho. Como é mais fácil, né, a vida de quem está hoje, né, trabalhando na última hora para Jesus. 5 minutos, né? E Jesus é tão grato, e eu não falo isso por engrandecimento, eu falo isso porque já não consigo mais ver de outra forma a vida. E aprendendo a receber a felicidade, Deus nos ensina a desfrutarmos de consciência tranquila e amarmos e cumprirmos o nosso compromisso, porque esse é o caminho. Buscar primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Se a tua consciência é tranquila, a felicidade é consequência disso. Se você ainda não chegou à felicidade plena, tenha paciência. Nós vivemos num mundo de relatividade, de melancolias. E aqui está um exemplo que fora da caridade não há salvação, disse para aquele senhor do posto, né? Eu digo, amigo, é uma questão que nós podemos pensar que não é somente o espiritismo que salva. Aí ele vai procurar Chico Xavier, vai procurar Divaldo Franco, já tinha ouvido falar, obviamente. Então, sabia quem era João de Deus, a diferença que João de Deus não é espírita. Isso é parte não somente do nosso trabalho como espíritas. A oportunidade surgiu. Não precisava chegar e perguntar para ele, vem cá, você é espírita? Você quer conversar comigo? Deixa eu te dar uma consulta. Não. O assunto surge naturalmente. E eu não podia negar, dizer, não, agora o cara vai ficar aqui me fazendo perguntas e eu vou atrasar minha viagem. Não, não foi isso. Essa semente pequenina, tamanho de um grão de mostarda, pode ter levado uma montanha de transformações no destino de um ser. Não, não é por vaidade. Pense bem isso. Você que se nega muitas vezes apresentar-se, né, como um cristão, um espírita, né? Fora da caridade não há salvação. É muito fácil o nosso trabalho. Muito fácil. Eu vou dar um outro exemplo que eu tenho certeza que será entendido simples, né? Como que não é esse o objetivo da caridade, mas como dando que se recebe por impulso, né? Porque nem sempre a nossa caridade é sistemática, a gente sabe disso, ela precisa ser. Em que perseveras, diz Emmanuel. Estava em frente, né, ao shopping São Pelegrino com a minha esposa, indo em direção às compras, e a minha filha. Passamos, né, por um catador de papel. Estacionei meu carro em frente à Escola Pena de Moraes, e caminhando, estava ele ali, cansado, né, suado, mexendo no lixo. Aí ele disse, me apoia aí com dinheiro para mim comprar uma comida, uma marmita. E eu normalmente não ando com dinheiro. Eu disse, amigo, eu não tenho, né? Indo em direção ao shopping, né? Aí na sinaleira, para não pedir para minha esposa, ela me deu R$ 2. Eu voltei e dei R$ 2 para ele e disse, Deus te abençoe. E fomos para o shopping, né? Esquecemos disso, né? É uma pequena historinha, tá? Quando eu voltei, estava ele do outro lado, ali onde é o Danúbio, comendo uma quentinha, assim, sentado, me agradeceu, assim, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Esqueci. Fui para minhas férias, né? Estávamos de férias lá em Santa Catarina, em Santo Antônio de Lisboa, colonização portuguesa. Primeiramente, né, o Waze me levou, eu errei. A minha esposa ia entrar, eu errei, fiz uma volta a mais, estacionei num lugar diferente. O cidadão lá, vestido, bem vestido, né, representando um condomínio de luxo lá, Costinho, né? Você quer participar aqui e tal? Não, tudo bem, fiz lá, assinei lá uma participação no convite. Não demorou 5 minutos, nós ganhamos, eu, a minha esposa e a minha filha, um voucher que se chama para o Costão do Santinho. Nós estávamos ingleses no outro hotel, aonde tivemos comida de graça a tarde toda, bebida de graça a tarde toda, sorvete a tarde toda. Se quiséssemos usufruir da piscina, claro, eu queria me vender um negócio que eu não comprei, mas 1 hora só disso, né?
E um jantar finíssimo, que tenho certeza que não custaria menos de R$ 300, que eu não paguei nada. E a minha filha ficou rindo, né? Comida grátis, né? Depois. É lei de causa e efeito, né? Depois tá bem tranquilamente, eu parei para pensar nisso e veja que é como, né, a gratidão de Jesus por aquele irmão que precisava de um almoço nos levou, né, à sorte, né, dando que se recebe. Então não tenham dúvidas que Chico Xavier está livre para transitar pelo universo. Ele não está mais preso na Terra como exilado. Ele conseguiu o seu passaporte para a felicidade. Nosso problema na Terra é que quem detém a riqueza é egoísta. E aí nós temos problemas, né, de fome, de miséria e de brigas políticas, né, aonde nenhum daqueles materialistas que buscam o poder levam realmente a mensagem do Cristo. Mas o Cristo previu: bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Terra criada por Deus, co-criada por Jesus Cristo, que foi também criado por Deus, que é nosso irmão, e que nos ensina que para sermos felizes nós não precisamos da fome, da miséria, né? Isso é martírio. Essa culpa que nos foi colocada sobre os ombros de que você precisa usar, né, do chicote da sevícia e do cilício e do martírio para que o teu caráter se forge, pode ser porque as riquezas te prendem, né, aos prazeres imediatos. Mas se você persevera, como Jesus Cristo, que banqueteava-se com pobres, com prostitutas, comia, não banqueteava-se, né? Banqueteava-se é o termo da refeição, comia, e se precisasse comeria, né, com outras pessoas também, os reis e filósofos da sua época, porque ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Será que paramos para pensar que quando Jesus disse que meu reino não é deste mundo, o reino dele seria uma favela? Que o reino de Jesus Cristo, não sendo deste mundo, seria ali uma manjedoura com vaquinhas? É isso que nós imaginamos, o nosso conceito de céu e inferno? Né? Será que nós entendemos que as nossas mentalidades, encarnação por encarnação, vai ganhando mais força, mais capacidade de compreensão, que a força do pensamento vai se ampliando juntamente com a força do coração, e que nós somos deuses cada vez mais capazes de plasmar realidades e realizar também curas? Pedro, o apóstolo, e Paulo, em algum momento, foram admoestados também por um mendigo e não tinham também dinheiro. E disseram: eu nada tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E tiraram os obsessores daquele paralítico e eles andaram. Porque eles nada tinham de material, mas eram espíritos avançados já na questão do futuro que nós vamos atingir, na questão de criar coisas para a nossa sociedade melhor. Enquanto, porém, nós temos este divisionismo social, nós vemos o Cristo chorando: deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. E nós, se chegarmos no outro lado, buscando, né, Senhor, Senhor, e pedindo a nossa passagem devido àquilo que nós fizemos, nosso passe semanal, a nossa passagem pelo Centro Espírita cotidiana, a nossa vida, né, organizada rotineiramente, sem maior profundidade no sentido de amar ao próximo, ele dirá: alimentastes aos pequeninos, ajudastes aos fracos, todas as vezes que a um desses fizestes, é a mim que fizestes. Este é o teu passaporte de libertação. Vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Eu citei 2 exemplos meus, porque eu vivo o Espiritismo em mim, na minha rotina, nos meus passos, e estou muito longe de qualquer tipo de aceleramento de perfeição. Muito longe, mais fácil cair, por isso que é o horário vigiar, do que nos elevarmos, onde exige de nós bastante disciplina, seriedade, humildade, perdão, força de vontade, para que o amor se consolide, né? Basta você estar aí numa relação mais prolongada. A família é o exemplo disso, não é? A família nos exige, tanto que as famílias, muitas delas estão divididas, irmãos que não se falam, pais que não se falam, e assim por diante, né? Veja que Chico Xavier, em determinado momento,
andava na direção do centro atrasado, e já contei essa história aqui, e a dona vizinha precisava falar com ele. Chico, Chico, preciso falar contigo. Ele, não posso, estou atrasado, vou me atrasar para o centro. Andou mais um pouco, correu falando assim, olhando para trás e falando com ela. Quando olhou para frente, estaqueou, estava Emmanuel na sua frente. Nunca esqueço disso. Volte, Chico, e converse com ela, né? Mas eu estou atrasado. Não, as pessoas esperam. Aquela senhora que precisava de um diálogo, de uma palavra, assim, talvez como frentista do posto lá de Tubarão, ia se suicidar em seguida. Assim temos casos infinitos, né? Chico Xavier tinha um bêbado na sua cidade que também via pedindo dinheiro, e Chico Xavier não o alimentava, não levava o dinheiro para ele. Enfim, em determinado momento também Emmanuel disse, olha, deixe que ele decida, né? Quando nos pedem alguma coisa, precisamos pelo menos, né, um pensamento, uma oração, uma palavra, dar um pouco da nossa colaboração. Porque caso contrário, meus caros amigos, né, você não persevera em nada, você só quer receber. E se você só quer receber, se você só quer o seu emprego, se você só quer o seu benefício material, né, você pode até atingir, mas quando tiver que deixar, vai espernear. Vai espernear sim, porque tu tem mediunidade, como eu tenho, como todos temos, porque nós temos hoje, como trabalhadores da última hora, conhecedores do Espiritismo, cada vez mais compromissos com a nossa sociedade, compromissos com o bem, compromissos com a força da vontade em construir um mundo mais esperançoso, e darmos, né, um pouquinho mais de nós próprios para que nós possamos sim explicitarmos a esperança sequer, sem o mínimo de sacrifício, de que a vida continua, de que a vida é eterna. Estavam perseverando no ensino dos apóstolos. Comemoram aqui os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, esta continuidade da sua pregação, na comunhão, no partir do pão e nas orações. As orações são importantes, orar, né? O orador é aquele que fala, então falemos com Deus, peçamos que Deus nos ajude, sem hipocrisia. Não seremos perfeitos, ninguém será perfeito, mas nem por isso devemos fugir da obrigatoriedade de nos denunciarmos imperfeitos, é verdade, mas de termos a responsabilidade daqueles que nos cercam e nos cobram o esforço de afinamento da personalidade. Se é isso que queremos consolidar, a felicidade, eu tenho dito, né? A felicidade, ela é de momentos na Terra, mas ela pode ser muito positiva, não é? Então, observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Ou seja, achamos que a pandemia não tem nada a ver com a ação de Deus. Achamos que não há uma administração. Jesus disse, cada fio de cabelo de vossas cabeças está contado, cada célula do nosso corpo, né, cada micro-organismo, a matemática perfeita. Então, é negacionismo achar que Deus não está no comando. Somos co-criadores, não é? Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta. Ou seja, que não há mais nada de novo, né? Que as portas celestiais permaneçam fechadas para sempre. Ou seja, que se perdeu o trem da história e que nós não podemos mudar, né? Que nós estamos aqui, como disse lá o meu amigo pessimista de hoje à tarde, o frentista, que só vai piorar, porque ele não se sente com poder de mudar. Ele se sente na dependência dos políticos que cuidam da vida dele, dos chefes que cuidam do trabalho dele, e ele faz o que ele pode, né? E não se sente muitas vezes quando precisa. Isso está tudo subentendido, é um trabalhador brasileiro, um homem de idade, já provavelmente aposentado ou não, com erros e acertos, mas pensa que muitas vezes já não tem esperança. E se já não tem esperança, de que resta senão a tristeza, o vale de lágrimas, né? Que luz nós estamos realmente semeando, se somos espíritas e temos a luz, né? E comentam entusiasmados, né, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, né? Essa nostalgia
do tempo passado perdido, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo, ou seja, pequeno grupo de cristãos, né, mudou o mundo, criou-se, né, o cristianismo redivivo com os apóstolos e os que estavam seguindo, que foram ampliando e hoje renovados aqui na nossa doutrina espírita, ao qual nos encontramos neste momento. Existem outras vertentes de espiritualidade, mas prevendo isso, né, como um mapa, Jesus Cristo disse, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todos aqueles que se apropriarem do Evangelho terão a responsabilidade de prestar contas a Jesus. Mesmo os budistas, mesmo os hinduístas, mesmo outras religiões estão subordinadas à permissão de Jesus para que existam, porque ele é o Cristo. Junto com o Cristo do planeta, Jesus está na hierarquia de um Cristo cósmico. Ele é a única autoridade nesse momento que nos dará o habeas corpus para reencarnarmos na Terra novamente, como bem-aventurados, né? Ou se ficarmos à esquerda, nos caminhos do mal, do negacionismo, do falso profetismo, né? À direita do Cristo, à esquerda do Cristo, que nos levará a reencarnar em mundos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes. Até agora, de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, o planeta Terra é de choro e ranger de dentes. Daqui para frente seremos regeneração. E o choro e ranger de dentes será, infelizmente, a escola mais dinâmica de um mundo inferior, aonde os negacionistas do bem serão encaminhados. Ricos e pobres, belos e feios, não é o exterior e não é a quantidade de dinheiro. E ricos e pobres, belos e feios também terão o direito de reencarnar na Terra. Essa questão socioeconômica, material, depende da necessidade kármica de cada um, e inclusive das relações familiares até mesmo, né? Então asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Ou seja, se fez tanto mal à árvore do Cristo que muita gente pensa que ele está morto mesmo, crucificado. Emmanuel é muito claro nisso, né? Nós queremos aqui, junto com Emmanuel, remover o negacionismo, as cascas, né, da nossa filosofia cristã, mexer o fundo do suco de laranja lá, que está onde vai para baixo o sumo, com aquela colherona que se mexe, para que o suco se misture com a água e a água fique boa, né? Muita gente pensa que isso ficou perdido no tempo e que estamos abandonados, né? Espíritas ou não. O espírita talvez, quero crer que não, que saiba realmente, né, que quando sofre, não sofre por acaso, que o sofrimento não tem endereço errado e assim por diante. Mas temos o compromisso verbal, né, de transmitir isso ao nosso semelhante, caridade moral, e nos posicionarmos diante da dor e do sofrimento com segurança e não com desespero, né, e com desequilíbrio. Então, seguindo aqui, onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, né? Onde está a coragem, né? Humildes corações se ajoelhavam e se deixavam devorar por leões. Nós negamos no primeiro impulso, no primeiro questionamento, que somos espíritas, não é? Com uma vergonha, ou que somos cristãos. Você nem precisa se dizer espírita. Se você tem vergonha de dizer que você é espírita, você tem o seu livre-arbítrio, né? Você pode dizer, mas é uma ingratidão. Agora, você ter vergonha de se dizer cristão é muito pior. Então, quando você for conversar com alguém, para que não haja um preconceito e se crie imediatamente barreiras, porque muita gente pensa que o espírita ele é um negacionista, não é? Você precisa ressaltar que você é um cristão. Não, eu sou cristão. Né? E aí, você sendo um cristão, você tem a língua universal de Cristo, né? que é o Evangelho. Né? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, ou seja, onde está a certeza de que não importa a dor que estejamos passando, a vida continua. Os mártires anônimos são aqueles que estão ocultos, né? E assim por diante. Né? Boa noite, Denizar, meu querido irmão. É um prazer tê-lo aqui, meu querido. Onde os sinais públicos das vozes celestiais. Como as vozes celestiais se manifestam, meus caros amigos, né? É uma honra, é um mérito, é um privilégio você receber a intuição? Não.
né? Você, quando tem o dom da oratória, ou quando você fala sem perceber que as ideias nem são suas, para alguma necessidade, algum amigo, algum colega, você está como faziam os apóstolos. Nós já falamos aqui em algumas lives passadas sobre a xenoglosia, sobre as línguas, né? Você está resgatando as suas dívidas. Você recebe a inspiração e nega, né? Então aí você está coagulando, você não recebo mais nada, né? Como falam as vozes celestiais? Quem são, né, os mensageiros, né? Somos nós. Não é porque somos carteiros, né, ou que somos transmissores da palavra que nós somos santos, não. Mas nós somos apenas o mensageiro, o carteiro que traz, né, um cartão de crédito. Ele não é o dono do dinheiro, ele é apenas o mensageiro. Mas mesmo assim ele cumpre o seu dever e será recompensado por isso. Porque, né, haverá a recompensa para a eficiência de um bom trabalho. Nós somos mensageiros, né? Então nós precisamos entender que as vozes celestiais falam pela mediunidade, pela psicografia, ou seja, ela vai descendo de vibração em vibração até que chegue aos nossos ouvidos através da mediunidade. Materialização é muito difícil hoje em dia, não é impossível, mas pela intuição, pelo impulso, né, pela naturalidade do verbo, né? Então você veja que a fé no primeiro momento era muito mais forte e precisa ser resgatada, onde os leprosos limpos e os cegos curados, né? Isso é preciso avançar, né? Avançar no sentido de que nós temos bastante organização social hoje que nos leva a crer que o trabalho de fluidoterapia é importante, sem jamais negar a medicina da terra, né? Cegos a enxergam pela ciência, né? Leprosos são curados também pela ciência. Então já não há necessidade, nesse momento, de nós, como espíritos de cura, médiuns de cura, curarmos imediatamente cegos e leprosos, né? Para evitarmos aí o charlatanismo e evitarmos, né, os olhares negativos da mídia sobre o espiritismo, que levará muitos fracos caráteres, que o nosso é fraco, senão nós já estaremos longe deste planeta, não estaremos passando por este apocalipse, nessa mudança neste momento, as tentações, né, da fama, da vaidade e de tudo isso. Então, como nós podemos curar cegos e leprosos, né? Em campanhas, né? Em campanhas, você pode ajudar, por exemplo, uma pessoa que lepra quase não existe, mas ainda existe. Então você pode ajudar a comprar o remédio, né? A nossa fé vai ajudar numa campanha. O cego, né, você pode ajudar a ele ter um encaminhamento, se não for para uma medicina privada, para o Sistema Único de Saúde que faz, né, cirurgias de catarata, por exemplo, né? Não é preciso você ir lá como Jesus fazia a cirurgia astral e fazer a cirurgia da catarata, né? Mas trabalharmos as instituições dando a César o que é de César, usando o poder da fé de que Deus abre caminhos para quem tem fé, e abre, né? Então as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessante sobre a terra. As oportunidades estão à nossa frente. A misericórdia do Pai não mudou. Deus é imutável, sempre foi e sempre será. A nossa compreensão sobre Deus é que vai mudando. A nossa relação com Ele vai mudando, né? Um abraço, Jaime Mendes, né? Estou também, que legal, querido, né? Um abraço, seja bem-vindo também, né? Eu espero estar falando coerentemente aqui e é um prazer estar aqui com vocês todos. A providência divina é invariável em todos os tempos, Emmanuel nos fala, estável, né? Mas em mundo de expansão, a única coisa que é estável é a mudança. Deus é estável. Nós estamos indo na direção de Deus. Então a mudança é uma constante. É uma lei, inclusive, a lei da entropia, que nos leva ao caminho da destruição da matéria. Nós criamos, nós plasmamos o nosso destino e a lei da entropia está sempre, né, tentando destruir, né? Você veja que você consegue observar grandes mansões, grandes fortunas, úteis, né, porque gerou emprego, né? Se você não estiver movimentando a economia, muita gente vai morrer de fome. Se você não comprar pão, o padeiro morre. Se você não comprar leite, né, quem trabalha nas leiterias vai perder o emprego, e aí nós teremos o caos. Então, a economia também é uma ciência divina, né? E a providência divina é invariável em todos os tempos. Basta lembrarmos, né, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, o sonho de José do Egito, que foi uma advertência espiritual que ele levou ao faraó acreditou, e eles fizeram providências
para que o povo não passasse fome. Nós temos a nossa responsabilidade sobre isso. No Evangelho fala sobre isso, sobre a intuição. Né? Se você está perdido num deserto, você recebe uma intuição para ir à direita, aonde há um oásis, aí você atribui a sorte. Não, não, só um pouquinho, Deus, não precisa mais. Né? Nós somos muitas vezes ingratos, sim. Nós temos que ter mais ligação com Deus. Né? Orar-se, e eu compreendi melhor isso lendo um resumo dos Vedas, que é um livro importante, né, da literatura védica, do Bhagavad Gita, não é? Que o Sri Prabhupada, que é um filósofo indiano, criador aí da cultura Hare Krishna, dizendo que quando se canta os santos nomes de Deus, nele ele está. Então é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uma oração. Este é cantar os santos nomes de Deus. Ou Pai nosso que estais no céu. Você falou, Pai nosso, Deus já está, porque Ele está em nós, imediatamente. Né? Você já fez imediatamente essa conexão. Imaginemos o 5G que está chegando aí. O 4G é muito rápido, né? Deus, né, é o infinito G. Então você veja que a oração é imediatamente, você se coloca com Deus e sua ação é imediata. Te livra até de perigos, muitas vezes, né? De problemas que você possa vir a ter, do seu karma. Orar e vigiar. E a providência divina é invariável em todos os tempos, né? A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, né? E, portanto, né, continua no serviço da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, né? Comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Ou seja, é como se vem aqui o irmão Denizar e fala o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Aí vai lá o Miguel, o soberbo, e diz, não, Pai Nosso não. Quem é o Pai? Né? Nós já conversamos, nós temos um consenso sobre isso. Aí Deus que estás no céu, vai lá o Miguel, o soberbo, e diz, não, mas porque quer poder, porque quer seguidores, porque quer reinar entre ignorantes e quer reinar pela sua vaidade, e diz, não, mas não tem só um Deus, né? Temos vários deuses, né? E aí assim por diante, né? Então, mas eu acho, né? Sem exercitarmos, né, o contexto da verdade. Eu acho isso, eu acho aquilo, né? O achismo sem estudar, né? Sem buscar realmente a profundidade, né? Então, você pode achar, você tem o direito de achar, mas quando você acha, tenha certeza, né, de que você está mandando um sinal também na transformação da realidade que está ao teu redor. Então, o personalismo destruidor fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual, ou seja, o pensamento materialista, né? Pensamento materialista de filósofos altamente intelectualizados que disseram que Deus tinha morrido e que exercitam aí o seu cérebro hiperinflado de cultura, mas de pouca espiritualidade, de fé, de amor ao próximo, né? Coração até às vezes bom, mas não o suficiente para ser humilde e saber que tem Deus acima de si e que outros espíritos também podem estar acima dele e que ninguém, né, é suficientemente bom para ser melhor do que o próximo. Jesus dizia que bom era Deus, né? Mestre, ele aceitava ser chamado porque precisava ensinar. Nós nem a isso temos o direito, né? Então ficamos nessas, como diz o termo, tergiversações. Ficamos refletindo, né, pontos de vista, né, se o nosso lar é em cima do Rio de Janeiro, se o nosso lar é a única colônia espiritual, recebemos mensagens, né, do Cazuza, da Cássia Eller, do Tim Maia. Pouco disso importa. O que importa é o agora, aqui. Temos a certeza que nós estamos caminhando. O tempo não para. Isso é verdade. O Cazuza tinha razão. O tempo não para. A gente sabe disso. Mas essa visão de transformação de tempo nos coloca numa linha de escolhas no presente. Ontem você estava lá, hoje você está aqui, amanhã você vai estar em outro lugar. Onde você estiver, é preciso que você entre em contato com a realidade que está ao teu redor. Diz aí Divaldo Franco e outros que conviveram com Chico Xavier que ele não tinha pressa, que Jesus também não tinha pressa.
num tic-tac, né, como um metrônomo, né, você anda no tempo e você vai organizando a vida, e você vai vivendo, e você vai sentindo a imortalidade da alma. Porque se você pensa somente na pressa de viver a encarnação e abandonar o corpo, como você será do outro lado? Né? Você será um balão furado, porque você não vai ter o corpo para ajudar as tuas emoções a contê-las. Né? O cérebro que ajuda um pouco como um capacete de vibrações, e este mundo material denso que segura um pouco do nosso negativismo. No mundo espiritual, as densidades são relativas. Se você pensar baixo, né, logo a lama te atrai. Se você pensar mediano, você vai ficar medianamente convivendo com semelhantes. E para você se elevar, você vai ter que reencarnar novamente. Né? Então é isso que nós estamos aqui, treinando a nossa força, a nossa disciplina, aprofundando pensamentos e sentimentos. Né? E é por isso que Emmanuel diz que nós precisamos reviver o cristianismo em nós. A fé precisa ser profunda. Se você sair e cair uma bigorna na tua cabeça, porque Deus achou melhor que essa bigorna caísse na tua cabeça, né? E jogada por um negacionista, não por azar, porque era a tua hora de desencarnar, porque talvez logo ali na frente você cometesse um delito tão grave que comprometesse 20 vidas tuas, que você não conseguisse voltar sem muito sofrimento. Se você foi um cristão no passado, obrigado a testemunhar diante de leões que devoraram a tua carne, eles não sentiram, é evidente, né? Mas não negaram o Cristo, é porque eles precisavam desencarnar ali. Aqueles que negassem o Cristo naquele momento podiam se corromper como os romanos, muitos deles continuaram aí como imperadores negacionistas e por muitas encarnações chegarem aqui neste momento de separação do joio e do trigo e terem que ser exilados novamente. Né? Mais choro e mais ranger de dente. Então escolheram o sacrifício porque já vinham muitas e muitas e muitas e muitas vidas negando ao Cristo. Né? Nós não precisamos, ninguém aqui vai ser devorado por leão, ninguém vai ter uma bigorna na cabeça, né? Mas nós vamos desencarnar. Né? E aí quando chega o momento, o nosso negacionismo é porque, né? O meu pai desencarnou em 2013. Graças, né, a Deus eu já era espírita e tenho muitos contatos em sonhos com ele. Quando ele está próximo eu sei, né? Esteve comigo agora na estrada e a primeira coisa que eu cheguei, que eu vi, e eu tenho certeza que são símbolos de Deus, quando nós chegamos na BR-116, foi o carro que ele deixou, que nós vendemos para um dos melhores amigos dele, né? Que ainda está no nome dele, aliás, né? Que é tão amigo, né? E aí eu disse, olha, ali está o carro do pai, é um símbolo material de que ele esteve conosco no caminho. Muitas vezes os nossos ancestrais se transformam nos nossos anjos da guarda, porque a gente ouve as vozes deles, né? Vá mais devagar, tenha mais calma, você lembra, né, as dicas da infância. E assim se sucede a vida. Né? Emmanuel reencarnou, Chico Xavier desencarnou, será o mentor de Emmanuel encarnado. Qual será o produto nós não sabemos. Não é só Chico Xavier que é privilegiado nesse sentido, ele segue a lei da evolução. Ele foi um pensador em outras encarnações, buscou este filtro, não é? Nós será que buscamos? O que nós buscamos? O que nós somos é o que nós pensamos, né? E assim por diante. Então, para concluir aqui, antes de aplaudir os mais afoitos, né, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Então isso aqui é uma mensagem para o falso cristianismo. Né? Antes de aplaudirmos falsos cristos e falsos profetas com mensagens milagrosas, né, pensemos, né, a volubilidade e a mutação de pensamentos que ora pensam A, ora pensam B. Né? Temos dito aí na política, vejamos que nós vivemos momentos onde o plano espiritual age também. Não pensemos que não. De esticar a corda, ou você é extrema-direita ou você é comunista, né? Ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal, e não existe diálogo. Pessoas radicais estão querendo guerra, né? Estão querendo, mais uma vez, espíritos primitivos, né? Estão querendo eliminar os inimigos como se fossem guerreiros, não é? Então isso tudo é um radicalismo onde nem liberalismo, nem comunismo, nem capitalismo resolveu a fome do mundo. Né? Só o amor vai resolver. Né? O cristianismo de verdade vai resolver saneamento básico, vacinas, fome, distribuição de renda. Né? Quando nós amamos ao próximo, né, como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, aí sim lembraremos o que Emmanuel conclui aqui no livro Vinha de Luz, da editora da Federação Espírita, que é um compêndio que está no Evangelho segundo Emmanuel, a imutabilidade do Cristo.
Nós somos mutantes, mas temos que seguir quem é imutável. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Passarão essas e outras gerações, não sobrará pedra sobre o Império Romano, né? Mas as minhas palavras não passarão. É isso que nós precisamos pensar. Dentro do Espiritismo, dentro de qualquer religião, surgirão entre nós, né, mais ou menos, vamos dizer assim, vaidades. Mas nós sabemos que isso tudo está explicitado, de que se você quiser realmente se libertar, aproveite o fruto com humildade, da boa vibração, da oração, daquilo que você vai abrindo. Porque é falta de inteligência, né? Nós achar que somos insuperáveis, insubstituíveis, porque teremos que recomeçar mais adiante ali, né? De outras formas mais difíceis. Caso contrário, a gente não compreendeu ainda a essência que está no Evangelho. A gente precisa voltar umas casinhas, né, para não sofrer novamente. Vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Esse resumo todo, eu quero dizer para concluir, 20 horas e 11 minutos, eu uso para mim. Né? Eu uso no meu dia a dia. São pastas que estão abertas na minha mente e no meu coração. Quando eu estou num conflito, quando eu não sou compreendido, porque a gente tem a esperança, né, de que todo mundo nos compreende. Muitas vezes você fala A, a pessoa entendeu B. Muitas vezes você fala A num tom diferente, a pessoa entendeu C, mas não foi intencional. Às vezes foi. Muitas vezes você está com o coração obsidiado por irmãozinhos de vidas passadas. Muitas vezes você tem problemas materiais para resolver. Muitas vezes você tem hormônios dentro de si, passagem do tempo, pressões. Calma. Calma, porque, né, o tic-tac do tempo, né, ele é relativo e, como aconteceu aqui no início deste ano, em qualquer mudança pode nos fazer parar e mudar o nosso destino. Porém, para a imortalidade da alma, a vida é eterna. Tenhamos calma, porque com calma a vida é mais feliz. Legal, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A semana passada, né, eu não estive, tirei, né, um períodozinho de férias. Hoje já estou de volta, depois eu vou colocar o texto aqui, né, que é Em que perseveras. Então, perseveremos no estudo do amor e da bondade e no estudo da fé raciocinada. É isso que eu retiro desse aconselhamento de Emmanuel, o que naturalmente vai fortalecer a nossa convicção. Ouvir uma palestra do YouTube para aquelas pessoas que são credenciadas, né? Nós temos aí vários, né? Vários, desde o Divaldo Franco, o Haroldo Dutra Dias, né? O Nazareno Feitosa, muita gente boa falando coisas sérias, importantes, e que, ouvindo isso, você também vai absorver isso. Quando você perceber, você vai estar falando naturalmente. Não é mistério para ninguém aprender, estudar, e assim seguir adiante na direção da construção da nossa colaboração, né, do nosso pilar cristão, que é, aqui no nosso grupo Espírita Harmonia e Luz, uma parte da obra de Cristo, mas que juntos, né, vai nos irmanar para obras maiores, melhores e mais felizes mais futuramente. Na semana que... Hoje eu não botei o anúncio, eu falei no começo, porque eu estava sem WhatsApp, o Zé me pediu e eu não pude respondê-lo, então responsabilidade minha, porque eu sei que ele gosta de padronizar e é importante, né? Lembrando que nós temos a lojinha lá para ajudar esses irmãozinhos também no brechó virtual, já que ainda estamos em pandemia, quase na época da vacina. Semana que vem estaremos falando, né, ainda sobre este livro, Os Atos dos Apóstolos, o Evangelho segundo Emmanuel, e o Senhor a cada dia acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. Né? Veja que interessante, né? Que a igreja ia se expandindo, o pessoal ia mudando de pensamento. Né? Assim como Maria Madalena, alcoólatras, né, viciados, ladrões, muita gente. Né? E talvez nós tenhamos começado lá atrás, temos ainda algumas coisas para mudar, mas estamos nesse caminho também, né? No estudo da salvação. Será o tema da semana que vem e vamos aprofundar um pouquinho mais, salvando a nós mesmos por amor, não por vaidade. Ajudaremos também os nossos filhos a nos amarem mais, daremos segurança para quem precisa. Obrigado, queridos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos ter protegido ao longo dos dias que passaram. Obrigado, Senhor Jesus, por estar presente aqui na nossa casa. E pedimos que abençoe também esta rua, abençoe os caminhos de todos nós. Senhor Jesus Cristo, esteja com amigos, inimigos,
parentes encarnados e desencarnados, e que a nossa oração também vá para os hospitais, o pessoal que está contaminado com esta doença, que precisa passar por isso, que não é por acaso, recebam os fluidos da esperança e da misericórdia e desse momento de irradiação também. Muito obrigado, Senhor. Dai-nos força e esperança para esperarmos que a ciência resolva este problema em breve e que possamos voltar a um caminho de união, de abraço e também trazendo mais experiência científica, social e em todos os sentidos, e principalmente cristã. Muito obrigado a todos. Que Deus nos ilumine, seja feita sua vontade. Obrigado pela oportunidade, sempre digo, para mim é muito importante estar aqui, né? É uma oportunidade ímpar que não é assim tão simples de se ter, então eu valorizo muito estes momentos, faço questão de aqui estar, né? Muito obrigado, queridos, boa noite. Tchau, tchau.